Muito bem, pessoal, muito bom dia. Terça-feira, 14 de novembro, 7 horas da manhã. Está começando o Desperta ICL. Tudo bem com vocês? Tudo certo, rapaziada? Tudo beleza? Nós estamos ao vivo, claro, sempre em todas as redes sociais, pelo menos as mais relevantes, né? As mais relevantes não significa as mais importantes, né? Nem as melhores. São apenas as que têm mais relevo, né? O relevinho aquele. E também, claro, na TVT, TV Quirimurê e Rádio Brasil Atual. A TVT é TV aberta, São Paulo e Grande São Paulo. TV Quirimurê, TV aberta na Bahia, Salvador e Grande Salvador. E na Rádio Brasil Atual em São Paulo também. Claro, estamos ao vivo no Radinho. Muita gente nos acompanha, aliás, no Radinho, né? As pessoas mandam mensagens com frequência que acompanham este programa como se fosse o bom e velho programa matutino de notícias que as pessoas tinham o hábito de acompanhar pelo rádio e agora estão aqui conosco no ICL. Gente, bom dia, tudo certo? Tudo beleza com vocês aí? O pessoal já está chegando no chat. Quem estiver chegando por aí, deixa o seu like, por gentileza. Se puder, assine o canal e, claro, faça aquilo que eu sempre peço, compartilhe este programa com as pessoas que você conhece. Ontem, aliás, tivemos uma audiência muito boa, quase 16 mil pessoas acompanhando o programa ao vivo só na internet, né? Temos ainda a audiência da TVT, da TV Quirimurê e da Rádio Brasil Atual, e depois que o programa vai ao ar, claro, a nossa audiência é muito maior do que isso, porque as pessoas veem o programa, muitas pessoas, aliás, a maioria, né, talvez ao longo do tempo, ao longo da semana, veem o programa como se fosse um programa gravado, né, mas ontem tivemos uma audiência espetacular, espero que a gente consiga chegar nisso hoje também, né, 16 mil pessoas, será? Eu agora estou mirando para 20 mil pessoas. Ontem ficamos quase empatados com a CNN no horário, pra vocês terem uma ideia. Muito bom, né? Sensacional. Gente, muito legal. Olha só, muito obrigado a todo mundo que já está por aí pelo chat. Vamos ver rapidamente as pessoas que estão por aqui. O Daniel Castro, lá de Quixeramobim. Muito bem. De onde mais vocês estão falando? A Marilene Leite está lá em Salvador. O Luiz Álvaro Ferreira de Almeida em Santos. Onde mais? A Heloísa Edwards em Tiradentes, Minas Gerais. Vai chegando no chat e vai dizendo de onde vocês estão vendo este programa, né? Eu sempre gosto de ver o nome de cidades novas aqui no Brasil e também saber de onde vocês estão assistindo este programa de várias cidades do mundo. Big Dexter está lá em São Luís do Maranhão, de onde mais temos pessoas aqui? São Mateus do Sul, Paraná, São José do Rio Preto, Porto Alegre. A Zaina Estela está dizendo bom dia de Tuverava, 39 graus Celsius. Já vamos falar sobre a onda de calor, né? Irrefreável que está atingindo o Brasil esta semana. Aliás, o ano todo, né? Foi um ano muito, muito, muito quente no Brasil e na América Latina em geral. Bom dia, pessoal de Olinda, bom dia, pessoal de Magalhães de Almeida, no Maranhão, Salvador, Bahia, Juiz de Fora, bom dia do Rio Grande do Sul, Paulínia, São Paulo, Natal, Santa Cruz Cabralha, na Bahia também, Toledo, Paraná, Nova Lima, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Teresópolis, Porto Alegre, Vitória, Espírito Santo, São José dos Minions. Não, tu tá de sacanagem, né, o Fábio Ortiz? Não existe uma cidade chamada São José dos Minions, tu não me sacaneia. Pelo amor de Deus, será? Será que isso é sério? Não, isso não pode ser sério, né? Fábio Ortiz. Fábio Ortiz, não é hora de trollagem, Fábio Ortiz. Bom dia, pessoal de São Miguel, São Paulo. Colombo, no Paraná, onde mais? Saudações de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, diz aqui o Antônio Geraldo Ribeiro, Ubatuba, São Paulo, São Sebastião, Brasília. O Rafael Vieira está dizendo, bom dia, seus pífios, Rafael Vieira. Isto você vai, este bom dia você tem que dar lá para os nossos amigos do Galãs Feios, né, o Rafael Vieira. Um grande abraço para o Marco Bezzi, para o Helder Maldonado. Aliás, faz tempo que a gente não fala, né? Que eu não vou no programa. Esta semana irei me. Fala, pessoal, voltamos. Tivemos um pico de luz aqui em Brasília. Será que é o calorão? Não sei. 7 da manhã. Será que os ares condicionados já estão bombando? Mas estamos de volta, estamos de volta. Vamos ver se a coisa vai agora, hein? Alguém aqui falou que o Arthur Lira sabotou a live. Não foi isso, não, gente, tá? Tivemos um pico de luz aqui. Eu tô viajando, né? Estou no hotel em Brasília e aparentemente agora as coisas voltaram. Veremos se as coisas permanecem estáveis por aqui, né? O pessoal já tinha comentado no chat, aliás, aqui, que em algumas cidades do Brasil tinha rolado alguns problemas de energia elétrica, né? Claro, evidentemente, por conta do alto calor, né? A gente que está achando que vai se salvar no ar-condicionado, no calor extremo, né? Não vai ter energia para todo mundo. Muito bem, gente. Como diz alguém aqui, é o calor, exatamente.
A Janaína Fernandes está falando que Fernandes Pereira está dizendo que é a Enel. Eu não sei se é Enel aqui em Brasília, gente. Será que é? Será que é Enel? Não sei. Se alguém souber, fala para mim aí. Muito bem. Vamos lá então, gente. Tem bastante coisa no programa de hoje. Temos coisas importantíssimas. Então vamos lá, começando, claro, com a onda de calor. Aqui, ó, primeira notícia do programa, aliás, né? Calor faz demanda por energia atingir o maior patamar da história no Brasil. A nova onda de calor que atinge sobretudo as regiões sudeste e centro-oeste fez com que o Brasil atingisse na tarde dessa segunda-feira, portanto ontem, um novo recorde nacional de consumo de energia elétrica. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, foi alcançado um recorde na demanda instantânea de carga do Sistema Interligado Nacional ontem, exatamente às 14 horas e 17 minutos. Foi a primeira vez na história que o sistema em que a carga superou a marca de 100 mil megawatts. A marca de ontem foi 100.955, né? Um pouquinho acima de 100. A marca anterior era de 97 mil quilowatts, medida em 26 de dezembro deste ano. Deste ano não, né? Do ano passado. Né? Ah, não, 26 de setembro deste ano, perdão. 26 de setembro deste ano. Portanto, os dois maiores recordes de consumo de energia elétrica da história do Brasil aconteceram este ano. Um em setembro e o outro agora em novembro. Rapaziada, não vai ter energia para todo mundo, não. Vamos lá para a Folha de São Paulo. O número de dias com ondas de calor mais do que dobrou em 20 anos no país. Leandro, só Oi. compartilha a tela, por favor. Ah, não tá rolando? Então, peraí. Não tá rolando. Tivemos que reiniciar tudo aqui, peraí. Vamos compartilhando a tela. Muito bem, agora foi, Jimmy. Obrigado. Aí, Valeu. garoto. Beleza. Vamos lá então, o número de dias com ondas de calor mais que dobrou em 20 anos, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, realizou um estudo a partir de dados coletados nos últimos 60 anos e concluiu que o número de dias com ondas de calor mais do que dobrou nas últimas 2 décadas. Realizado a pedido do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o levantamento permite reconhecer as tendências nas séries de chuva, temperatura máxima e mais 3 índices derivados que são considerados extremos climáticos: dias consecutivos secos, precipitação máxima em 5 dias e ondas de calor. Foram considerados dados de 1.252 estações meteorológicas convencionais, sendo 642 estações manuais e 610 automáticas para construir esse índice, né? E aí temos aqui o índice no período estudado, entre 1961 e 1990, o número de dias com ondas de calor era de 7 e ampliou para 52 dias no período de 2011 a 2020. Portanto, o INPE fatiou aqui o estudo, né? Então, vamos lá. Dos anos 60 até 1990, o número de dias com ondas de calor durante o ano era de mais ou menos 7 dias por ano com ondas de calor. Hoje, né, no estudo que considerou de 2011 a 2020, portanto, agora, tempo presente praticamente, né, esse número de dias de ondas de calor por ano é de 52 dias, quase 2 meses. Então, o que até os anos 90 era um evento anômalo, podemos chamar assim, né? 7 dias por ano. Agora nós temos entrando na normalidade, quase 2 meses por ano. É realmente impressionante, né? Vamos lá então, a boa notícia que todo mundo esperava, né, gente? Finalmente os repatriados de Gaza chegaram ao Brasil ontem e foram recepcionados pelo Lula e por vários ministros, várias autoridades que lá estavam no aeroporto de Brasília, na base aérea, na verdade, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recepcionou os 32 brasileiros repatriados da faixa de Gaza que chegaram no fim da noite de ontem, segunda-feira, a base aérea de Brasília, finalmente, né? Que notícia incrível. Eu estava esperando, assim, todo mundo do ICL estava esperando para dar essa notícia há muito tempo, né? Foi o fim de semana de angústias das 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens que viveram de perto o horror da guerra no Oriente Médio e que pediam para serem resgatados. Hoje é um dia de alegria para o Brasil. A chegada desse 10º avião é o coroamento de um trabalho muito sério
que a gente deve a muita gente, disse o presidente Lula, em referência a diplomatas, ministros, Força Aérea e toda uma articulação para garantir o cuidado com os brasileiros. Diante dos repatriados, o presidente prometeu manter a operação enquanto ela for necessária. O governo federal vai fazer o que for possível para trazer os familiares palestinos dos brasileiros que quiserem sair de Gaza, lembrando que tem mais gente lá, né? Não eram apenas essas pessoas foram as pessoas que mandaram os nomes, né, que aplicaram para poder sair de Gaza, mas há mais brasileiros ontem, até o Hassan, que é um dos brasileiros que chegou ontem, na entrevista que ele deu ontem para a Heloísa Vilela, aliás, a entrevista está no YouTube, para quem quiser assistir, entrevista exclusiva que a Heloísa Vilela fez, a gente mostrou ontem aqui no Desperta parte 1, e no ICL Notícias primeira edição, mostramos a parte 2. Mas a entrevista na íntegra está no nosso canal do YouTube. Para quem quiser assistir, a Heloísa conseguiu entrevistá-lo, né, remotamente. Ele estava no Cairo, e aí o Hassan falou que já se sabe, né, pelas contas que foram feitas lá, que há no mínimo mais 50 ou até mais brasileiros em Gaza. Eventualmente, essas pessoas não pediram para sair. Por quê? Eu falei, inclusive, ontem no ICL Notícias primeira edição, né? É muito estranho para a gente olhar de fora e pensar, poxa, mas a pessoa não quer sair de lá. Aliás, 2 pessoas desistiram da lista de saída ontem, né? Ontem, na verdade, de Gaza, né? Nossa, por que a pessoa desiste? Por que a pessoa quer ficar lá? Porque muita gente quer ficar com as famílias, gente. Essa é a triste realidade. Eu li no final de semana, aliás, eu não lembro onde que foi, uma matéria sobre pessoas que decidem ficar, e as pessoas falam, eu quero morrer com a minha família. Eu não quero ir embora sozinho, porque não dá para sair todo mundo. Israel não está permitindo a saída de todo mundo. A saída é, de fato, a conta-gotas. Então tem gente que eventualmente estava na lista para sair, essas 2 pessoas que desistiram, a gente não tem informações sobre elas, né? Foram alegados motivos pessoais, mas não sabemos quem são as pessoas. A pessoa pode falar, não, eu ia sair, pode ser, por exemplo, uma pessoa idosa que não tem medicamento em Gaza, né? E a família convenceu a sair. E aí chega na hora H, a pessoa não quer sair. A pessoa quer ficar com a família, a pessoa não quer sair da sua terra, cruzar uma fronteira que talvez ela imagine que ela nunca mais poderá cruzar de volta. Vocês entendem o grande drama dessas pessoas? Talvez as pessoas que chegaram ao Brasil ontem, que foram resgatadas, talvez elas nunca mais consigam voltar em Gaza. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe qual o destino de Gaza nas mãos de Israel. Talvez Gaza não seja retomada pelos habitantes de Gaza. Talvez a pessoa não possa voltar para a própria casa. Então é muito dura a decisão de sair também, né? A gente tem que analisar muito em relação com esse contexto, né, em mente, né? O embaixador, o ministro das Relações Exteriores, né, o Mauro Vieira, nosso chanceler, ele declarou o seguinte: vamos continuar trabalhando com as embaixadas de Ramala, Tel Aviv e Cairo para localizar outros brasileiros que estejam na região e queiram voltar. Da mesma forma que vamos continuar trabalhando no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde o Brasil ocupa uma vaga até dezembro deste ano, para que se possa encontrar uma solução diplomática, né? No caso, para a guerra, para o conflito, né? Gente, tem um vídeo de uma dos brasileiros que voltou ontem, né? A gente costuma chamar ela de Shahed, mas o nome dela, a pronúncia é muito diferente disso, né? Eu particularmente não sei fazer a pronúncia correta, né? Mas ela vai fazer aqui. Ela é uma menina de 18 anos, ela fez vários vídeos enquanto estava lá presa em Gaza, e ontem, quando ela chegou, ela fez uma declaração, e aí a gente vai ouvir a declaração dela agora, tá? Vamos lá, Jimmy, coloca o vídeo pra gente, por gentileza. Olá, gente. Olá, Brasil. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Shahd El-Banna. Eu tenho 18 anos. Eu sou brasileira e eu morava na faixa de Gaza por 1 ano e meio. Eu fui na faixa de Gaza porque eu estava morando aqui em São Paulo com a minha mãe, mas ela teve câncer e ela estava passando mal. Aí a gente teria que voltar para Gaza para ela despedir da família dela lá. Infelizmente, ela faleceu quando chegamos lá. Quando começou a guerra, 7 de outubro, era um dia normal, deveria ser um dia normal. Eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã. Aí, de repente, começou a cair as bombas, começaram a bombardear todo lugar.
sem avisos, e a gente ficou assustada. Ela estava preparando para ir para a escola de manhã. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, a Força Aérea, a embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Eu agradeço muito do fundo do meu coração, e todos nós que conseguimos chegar aqui hoje também agradecemos muito do fundo do coração a todos que ajudaram a gente a chegar aqui. Eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui, eu estou viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz, estou muito emocionada por estar aqui. De verdade, eu agradeço muito, presidente. Só que também... Muito legal, né, pessoal? Poxa, ia me emocionar aqui. Muito bacana. Bom, a gente nunca sabe do drama que está por trás das pessoas também, né? Muitas vezes a gente olha nesses casos e a gente pensa, brasileiros que não conseguem sair de Gaza, a gente não abre, né, também a nossa cabeça para tentar entender o que é a vida de cada uma daquelas pessoas, né? Veja a vida dessa menina, ela foi para lá com a mãe, chegou lá, a mãe estava doente, morreu, né? Tem todo um contexto que é muito mais complexo do que simplesmente não são pessoas que estão lá vivendo uma vida plena, sem nenhum problema, e de repente aconteceu isso, né? Não, são pessoas, né? É muito mais complexo, né? Então, que bom, sensacional. Ainda bem que isso aconteceu, né? Agora o governo brasileiro vai ficar de olho, claro, em outros brasileiros que eventualmente querem voltar, tá bom? Vamos lá, então. Ó, deixa eu só comentar uma coisa rapidinho aqui. A gente vai fazer uma análise hoje das coisas que foram publicadas ontem em relação ao tal da dama do tráfico. Aliás, aqui, ó, o Augusto Achute fez um comentário pertinente. Dama do tráfico, que discurso proibicionista nojento. Até o ICL decepciona quando o assunto é política de drogas. Augusto, fique aí, que não é isso não, tá bom? Fique aí. Se você acompanha o Desperta, você sabe que eu não colocaria esse título para condescender com o tipo de cobertura que foi feito ontem, né? Aqui a nossa banda toca outra música, né? A coisa aqui anda por outros caminhos. Aqui tem mais contexto, tem mais complexidade, tem mais explicação, tem mais nuance. Tá, Augusto? Valeu pela mensagem aí, cara, mas não é isso não. Fica por aí que daqui a pouquinho vocês vão se surpreender. Tá? Vamos. Será que é isso mesmo que foi divulgado? Dama do tráfico? Condenada? Será mesmo que o Ministério da Justiça recebeu uma condenada por tráfico de drogas? Será que é essa a verdade? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Fiquem por aí. Muito bem. Aliás, um beijo para o Jair Me Arrependi, né? Melhor conta do Twitter e melhor ser humano também. Grande pessoa. Olha, o Lula recebeu os repatriados ontem e disse que Israel comete atos de terrorismo. As coisas estão começando a avançar, né? Na minha opinião, lentamente em relação a isso, né? Mas a diplomacia brasileira, ela é muito cautelosa mesmo, né? Sempre foi, historicamente, muito cautelosa. Então, agora parece haver uma pressão maior em cima do regime Netanyahu em relação ao governo brasileiro. O presidente Lula recebeu ontem, né, os brasileiros e disse que o governo de Israel também comete atos de terrorismo a bombardear o território. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo, disse Lula, e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, ao não levar em conta que eles não estão matando soldados, estão matando junto crianças. Foi a declaração do Lula ontem. Declaração importante, né? E depois de sendo Lula, a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir. Uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital. E depois uma simples bomba detona aquilo sem ninguém assumir a responsabilidade de quem vai recuperar aquilo, afirmou Lula ontem, né? Então,
Importantíssima a declaração do Lula, lembrando que outros países já chamaram seus embaixadores de Israel de volta para casa, num sinal diplomático claro, né, de um possível rompimento de relações. A Bolívia, aliás, rompeu relações, o Chile, a Colômbia, a África do Sul e outros países chamaram seus embaixadores de volta, claro, porque Israel está desrespeitando todos os acordos das convenções de Genebra. Para quem não sabe, até em guerra há regras, né? Não pode tudo numa guerra. Claro que não pode. E o que a gente está vendo em Gaza, infelizmente, né, as imagens falam por si. Repatriados falam em massacre em Gaza e pedem a Lula que o Brasil receba parentes. Foi um pedido que eles fizeram ontem na chegada, né? E confirmaram o que viram lá, né? Em relação ao massacre de fato. Muito bem, gente, vamos lá mudar de assunto aqui para a Folha de São Paulo também. Bolsonaro diz que pagou R$ 72.600 reais por condenação após atacar jornalistas. Eu já tinha dado essa notícia aqui um mês atrás, mais ou menos, né? Que o Bolsonaro tinha sido condenado a pagar uma indenização por dano moral coletivo a jornalistas. Uma condenação essa que foi proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E agora, finalmente, o Bolsonaro ontem ele teve que publicar na rede social dele, né? Que ele pagou efetivamente. Eu achei muito boa a manchete da Folha, né? Porque assim, o Bolsonaro foi condenado, né? De tanto espezinhar os jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais, se eu não me engano, de São Paulo, seccional de São Paulo, né? Isso, moveu uma ação contra o Bolsonaro. Ele perdeu essa ação, foi condenado. Eu dei essa notícia aqui uns 2 meses atrás, eu acho, se eu não me engano. E aí teve que pagar. Mas eu achei muito boa a manchete da Folha. Bolsonaro diz que pagou. Bolsonaro diz que pagou. Não sabemos, né? Impressionante quando a pessoa perde a moral, né? Ninguém acredita mais nada que a pessoa fala, né? Então Bolsonaro foi lá no Twitter, falou que pagou, então tá aqui. Aparentemente, Bolsonaro pagou a multa para o Sindicato dos Jornalistas Profissionais por danos morais coletivos. É uma merreca, né? É uma pichincha, mas pelo menos aí tem uma condenação moral em cima disso, né? Bom, gente, vamos lá. Ó, essa história da mulher do Comando Vermelho, olha, deixa eu separar as coisas aqui, porque aqui deu uma bagunçadinha, porque caiu a luz aqui em Brasília. Então vamos lá, vamos por partes. Gente, primeira coisa importante. Essa reportagem do Estadão, ela é assinada por bons repórteres, tá? O André Schauders e o Tássio Lohan são bons repórteres. Então, primeira coisa, vocês não vão jogar ódio aí em cima dos moleques, tá? Porque são bons mesmo. A gente já cansou de ler matéria deles aqui, são talentosos, já publicaram reportagens super importantes, né? Inclusive o André Schauders, se eu não me engano, né? Porque é tanta notícia que passa por aqui, ele é um dos repórteres das joias do Bolsonaro, pra vocês terem uma ideia, tá? Que são matérias que têm uma consistência absurda, né? Matérias importantíssimas. Essa matéria aqui, e aí eu vou reportar também, há uma estrutura no jornal. Tá bom? O repórter, ele não, para quem não sabe, né? Vamos lá, ninguém é obrigado a saber. O repórter não vai lá, escreve um negócio e publica sozinho, tá? Tem uma estrutura no jornal. Um jornal tem editores. Eu não sei se o Estadão tem, mas um bom jornal tem checadores, né? O que um checador vai fazer? Um checador vai fazer o que eu me dei o trabalho de fazer ontem, aliás, com a ajuda dos colegas do ICL. Ficamos debatendo esse assunto ontem no grupo do ICL, né? E aí, não, isso, aquilo, aquele outro, pá. E eu fui juntando informação. Então, um checador, geralmente numa redação, um checador interno de matérias, ele pega a reportagem finalizada, depois que passou por editores, e vai checar. E o que um checador deveria ter checado aqui, ou pelo menos deveria ter feito essa pergunta? Que eu acho que, eventualmente, a reportagem iria cair, tá bom? E vou explicar por quê. Checado as datas da condenação ou não condenação da tal da dama do tráfico amazonense, tá bom? Então vamos lá, por partes. Notícia publicada ontem pelo Jornal Estado de São Paulo. Causou aquele furor de 12 horas no Twitter, né? E hoje não se fala mais nisso, né? Impressionante como essas coisas também é como um fósforo aceso, né? Acende, apaga e acabou. Vamos lá. Manchete. Ministério da Justiça
recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. Tá bom? Essa manchete, por si só, ela é muito problemática. Por vários motivos. Depois eu vou entrar no motivo principal, mas por vários motivos. Porque assim, gente, vamos lá. Não é crime você ser mulher de um criminoso. Então, assim, a manchete por si, vamos lá, ela dá a entender, tá bom? E eu tô fazendo aqui uma análise de leitura de mídia mesmo. A pessoa que vai ler isso aqui, o meu tio que vai ler esse negócio aqui. Não um jornalista profissional que vai ler e vai ler toda a matéria, e vai procurar no Google, e vai procurar a sentença, fazer o que eu fiz ontem e o que os colegas do ICL fizeram. Vamos lá procurar a sentença da juíza que condenou ou não. Vamos ver se foi condenado ou não, né? Vamos lá. E quando, principalmente, que é o principal. Gente, ninguém vai fazer isso. Quem vai fazer isso é meia dúzia de maluco que trabalha com informação e que quer entender. Eu, quando li essa matéria, fui tentar entender. Por quê? O cidadão comum, quando ele lê isso aqui, quando ele lê essa manchete, tá? A sensação que a pessoa tem é que o Ministério da Justiça está negociando com o Comando Vermelho. Sim ou não? Não é o primeiro impulso da pessoa ao ler isso, inclusive de pessoas de esquerda. Ontem, falei com várias pessoas ontem de esquerda. O primeiro impulso era, meu Deus, como assim? Que absurdo, né? Ai, 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 deixa eu ver isso, vamos lá. Então, o primeiro impulso, o Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. Nossa, Flávio Dino está negociando com o crime. De fato, e os fatos não me deixam mentir, foi o que circulou na internet ontem. Vejam os tweets do Kim Kataguiri, do não sei quem. Vejam. Acompanhem os grupos de WhatsApp, de política. Os grupos de direita e extrema-direita. O que é que circulou ontem a partir esta manchete, da maneira como ela foi construída, ela jogou água no moinho de quem? Quando você lê isso. Então, vamos lá, tá? Mesmo que a gente mantenha a manchete do jeito que ela está. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. Qual seria o problema? Uma mulher de alguém condenado por qualquer crime que seja não pode ser recebida, então. Ela vira uma pária, é isso? Qual a lógica disso? Para mim é incompreensível. Essa manchete, da maneira como ela está, mesmo que a matéria não tivesse problemas, e tem, e eu vou mostrar por que tem, são coisas objetivas. De novo, são excelentes repórteres. Todo mundo erra. Eu já errei pra caramba. Eu erro todo dia, inclusive. Né? Erro mais do que gostaria, como todo mundo. Né? Mesmo. Já errei em matéria, já tive que fazer errata, um monte de coisa. Tá bom? Então não tem nada pessoal aqui. O André, aliás, é um cara com quem eu tenho um bom diálogo. Né? Mas aqui a gente faz um programa para informar as pessoas. Então eu não vou colocar o meu relacionamento com o repórter acima disso. Né? Eu tô aqui para fazer o programa para vocês. Então vamos lá. Então mulher de traficante condenado não pode ser recebida no Ministério da Justiça? Como assim? Por quê? Porque ela vira uma pária da sociedade, é isso? Uma mãe de um traficante não pode ser recebida pelo governo? Por que não pode ser recebida? Qual exatamente o problema? Qual o cerne de fazer essa matéria? Aí, mas espera lá. Não é só isso, Leandro, claro. O cerne é que ela não é apenas a mulher do líder do Comando Vermelho. E está explicado aqui na segunda linha, claro. Ministério da Justiça confirma ter recebido Luciane Barbosa, mas disse que não sabia quem ela era. Dama do tráfico amazonense, entre aspas, porque isso é um apelido que foi dado a ela, e eu posso apostar que foi dado por um Datena do Amazonas. Então, é muito ruim quando o jornalismo dito profissional também se alimenta do datenismo cultural, né? Quem é que foi que deu o apelido para ela de Dama do Tráfico do Amazonas? Vocês conseguem imaginar? Né? Ou foi um delegado, ou foi um policial, ou foi o Datena do Amazonas. Então também a gente aqui, como jornalista, está dando voz ao datenismo cultural. Né? Vamos analisar ponto por ponto aqui. Vamos lá. É bom, é um bom prato esse, para a gente entender como as coisas andam. Né?
Então, a dama do tráfico amazonense, como é conhecida, foi condenada por associação ao Comando Vermelho. Ah, tá bom. Então, peraí. Vamos lá. A manchete tá aqui embaixo. Vocês não concordam comigo? Se o jornal tem certeza, vamos lá. Não é crime você ser mulher de um condenado, correto? A pessoa pode ser condenada, o marido pode ser condenado por 1000 crimes. Tráfico de drogas, pode ter atropelado uma pessoa dirigindo embriagado, pode ter assassinado alguém, pode ter cometido uma fraude. Aí a mulher dessa pessoa, ela não pode ser recebida no ministério? Ela não pode ser recebida no CNJ, como foi? Essa mulher também foi recebida no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, cujo presidente é o ministro Barroso. Eu não vi o jornal Estado de São Paulo cobrar do Barroso ontem. Diligência. Ela foi recebida na Câmara também. O jornal cobrou do Arthur Lira a diligência de recebê-la? Muito bem, vamos lá. Então, se a manchete é um problema, o jornal tem uma informação importante aqui na submanchete, né? Na verdade, ela não é mulher do líder do Comando Vermelho. Ela foi condenada por associação ao Comando Vermelho. Então, vamos lá. Por que a manchete não foi Ministério da Justiça recebeu condenada por associação ao Comando Vermelho? Vocês não acham que seria, inclusive, muito mais forte? Porque a mulher de alguém criminoso é uma coisa. Agora, ela própria condenada, é outra, muito diferente. Então eu me perguntei, por que o jornal não bancou essa manchete? Eu achei estranho. Eu, como jornalista, a informação principal está embaixo. A informação principal não é que ela seja mulher de alguém condenado pelo Comando Vermelho, por participar do Comando Vermelho. A informação principal é que ela é parte do Comando Vermelho, ou associada ao Comando Vermelho. Então, a manchete mais forte seria: Ministério da Justiça recebeu condenada por associação ao Comando Vermelho. E aí eu me perguntei, por que o jornal não bancou essa matéria? Aí eu fui publicar esse título, né? Aí eu fui procurar na matéria. Onde está a data importante? Vamos lá. O que é que um checador de fatos numa redação faria? Leria essa matéria e perguntaria para o editor: senhor editor, em que data ela foi condenada? Como assim, senhor checador? Sim, senhor editor. Em que data a Luciane Barbosa, em que dia, mês e ano a Luciane Barbosa foi condenada? Por associação ao Comando Vermelho. Ah, mas isso é relevante? Claro, isso é muito relevante. Por que isso é relevante? E eu vou explicar por que isso é relevante. Vamos lá. Eu sou uma pessoa chata, né? Mesmo, com informação. E eu fui lá procurar a sentença. Tá? Tá aqui a sentença. Isso aqui é uma sentença. Tem outra sentença depois e a gente vai ver por que a data é importante. Isso aqui é uma sentença proferida pela Justiça, Estado do Amazonas, Poder Judiciário, Comarca de Manaus. Tá aqui a sentença proferida, tá? Acusada, Luciane Barbosa Farias e o seu marido, Clemilson dos Santos Farias, contra o qual, diga-se aqui, pesam acusações seríssimas. Está, neste momento, condenado e preso, né? Ele sim. Me parece não restar dúvida nenhuma de que se trata de uma pessoa perigosa, inclusive, o marido, tá bom? Vamos lá por partes. Sentença de quando? Essa aqui foi a sentença publicada em relação ao caso, né? Da tal da dama do tráfico. Vamos lá para o rodapé, porque a gente vai olhar tudo aqui hoje. Data, para quem está olhando na tela aí, está acompanhando. A sentença foi dada. Manaus, 25 de janeiro de 2022. Anotem essa data, tá? Então, em janeiro de 2022, a Justiça do Amazonas proferiu uma sentença em relação à tal da dama do tráfico. Qual foi a sentença? Por todo o exposto e por tudo mais que destes autos conta, escreveu a juíza, julgo integralmente improcedente o período formulado na denúncia e absolvo os réus Clemilson dos Santos Farias e Luciane Barbosa Farias de todas as imputações que lhes foram feitas na exordial acusatória. Por que a juíza absolveu a dama do tráfico amazonense, como foi chamada na reportagem? Escreve a juíza: ausência ou fragilidade das provas. Que
da forma que se encontram, são insuficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva dos crimes atribuídos aos réus supramencionados. Então, uma decisão proferida em janeiro de 2022 absolveu, tá bom? Vamos lá por partes. Absolveu Luciane Barbosa Farias. Muito bem. Ok, mas o jornal falou que ela foi condenada. De fato, ela foi condenada. Ela foi condenada. Essa decisão de primeira instância, de janeiro de 2022, ela foi reformada por uma desembargadora. Ela pegou lá as provas colhidas pela polícia, o inquérito, né, a denúncia feita pelo Ministério Público, e reformou a sentença. E, de fato, condenou a Luciane Barbosa, que hoje, condenada, responde em liberdade. Só que tem um problema, que é o seguinte: a condenação da Luciane Barbosa, a dama do tráfico amazonense, aconteceu, e está aqui a condenação, Poder Judiciário, Tribunal da Justiça do Amazonas, gabinete da desembargadora Vânia Marques Marinho. Está aqui a condenação dela, tá bom? Condenação. Aqui no cantinho tem a data, para quem não consegue ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a datinha, ó. A Vânia fez a condenação, liberou os autos em 8/10/2023. Então, está aqui a condenação. Qual o problema? A Luciane Barbosa visitou o Ministério da Justiça e o CNJ e a Câmara em março deste ano. Portanto, em março, quando ela visitou o Ministério, na condição, junto com uma entidade, uma associação de criminalistas, advogados, que fizeram várias reuniões no Ministério da Justiça, no CNJ e na Câmara, para pleitear melhores condições no cárcere, tá bom? O foco da reunião era esse. Sequer foi a Luciane que marcou isso. Ela foi convidada da entidade que foi lá representar esses interesses, tá bom? Portanto, quando ela visitou esses lugares todos, em março deste ano, conforme diz a própria reportagem, né? Março, tá aqui, ó. 9 de março, ela não era condenada. Então, nós temos um problema sério na matéria. Porque foi causado todo um auê ontem, e nós temos aqui, ó, condenada. Aqui, ó. Dama do tráfico amazonense, como é conhecida, foi condenada por Associação Comando Vermelho, tá bom? Isso aqui tá no subtítulo. Onde está a data da condenação dela na matéria? Não existe. Se tivesse feito uma checagem um pouco mais justa, eu acho que essa matéria, inclusive, não teria existido. Porque em março, quando ela visitou o Ministério da Justiça, ela não era condenada por tráfico. Era uma pessoa, inclusive, absolvida pela Justiça. Absolvida. Como todos nós, até prova em contrário, para todos, uma pessoa inocente. Em março, quando fez as visitas. E aí a gente não pode brincar de dilatar o tempo, né, gente? Não dá, né? Você tem um amigo hoje, você recebe alguém hoje, você está num cargo hoje, recebe pessoas. Se a pessoa for condenada daqui a 8 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, ninguém irá dizer que você recebeu um condenado por tráfico. Correto? A gente não vai fazer essa brincadeira aqui, né? Uma brincadeira perigosa, né? Então, faltou diligência na reportagem, sim. Causou uma crise enorme ontem, né? No Twitter, né? Porque também, gente, eu tenho aprendido cada vez mais, né? Muitas vezes na rua só se fala de outra coisa, né? Mas, claro, causou uma crise enorme no Twitter e tal, e vai pro zap do Bolsonaro, e espalha, e um deputado fala, e aí o outro fala, e o Kim Kataguiri, não sei o quê, né? Causou uma crise tão grande que o próprio Ministério da Justiça falou ontem, né? Aqui, ó. Após receber mulher de suposto líder do CV, olha, a Folha já foi para o outro lado, né? Suposto líder do Comando Vermelho, Ministério da Justiça amplia rigor de acesso. Tem que ter mais rigor, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Os participantes todos têm que mandar, porque geralmente quando é feita uma agenda, né? A agenda
é feita por uma entidade, por uma liderança, e às vezes essa entidade, essa liderança podem levar convidados. E não necessariamente há uma checagem minuciosa sobre todo mundo que vai visitar todos os ministérios, todos os gabinetes da Câmara. São 500 gabinetes, gente. São mais 80 e pico no Senado. Não há esse controle, não tem essa ilusão, tá bom? Não tem. Não há esse controle dessa maneira como é feito, em relação a comitivas, tá bom? Que bom que vão melhorar o controle, que bom no geral, na verdade, né? Deveria haver esse controle de fato. Agora vão melhorar o controle. Agora, vamos lá de novo. Mesmo que existisse o controle mais rigoroso do mundo para entrar no Ministério da Justiça, a Luciane Barbosa teria entrado. Porque ela não era condenada em março. Não haveria controle nenhum para barrá-la. Iam barrá-la por quê? Porque ela respondeu a um processo por tráfico de drogas? E veja bem, eu não estou dizendo aqui se ela é traficante ou ela não é. Para a justiça em março ela não era. Portanto, para mim também não, né? Quem sou eu para dizer se uma pessoa cometeu um crime, se ela foi julgada pela justiça e foi absolvida? Para a justiça, neste momento, ela sim foi condenada à associação ao tráfico. Foi condenada um mês atrás. 1 mês e 1 semana atrás. 5 semanas atrás. A reunião foi em março. Então, neste momento, sim, ela foi condenada por associação ao tráfico. Numa sentença reformada pela desembargadora. Recorre. E recorre em liberdade. Por quê? Porque, no mínimo, a desembargadora entendeu que o caso dela, no mínimo, é um caso duvidoso. E que ela não é uma pessoa que oferece perigo e nem risco de fuga. Vocês entenderam? Então, assim, criou-se uma imensa fumaça em relação a isso ontem. Claro, discutimos ontem, evidentemente, inclusive no ICL Notícias primeira edição, tem um dano político. Claro que tem um dano político. É evidente que se um jornal que tem a reputação que tem o jornal Estado de São Paulo, em que pese ter uma reputação também, né? Muitas vezes que não vou comentar, né? É uma escolha muito difícil falar da reputação do Estado, do jornal Estado de São Paulo no geral, né? Se é que vocês me entendem. Mas que quando publica matérias importantes, a gente vai lá e sabe que que tem um critério, que tem um processo editorial. É claro que causa um dano político. Evidentemente, você vai lá e noticia, você solta uma bomba dessas, né? Ministério da Justiça recebeu mulher do líder do Comando Vermelho. Meu Deus, o Flávio Dino está negociando com o Comando Vermelho. É a primeira coisa que passa pela cabeça das pessoas. Gente, não vamos ser ingênuos aqui, tá bom? E que não venha jornalista depois me encher o saco, que acontece também todas as vezes que eu falo, né? Porque imprensa, a gente não pode analisar a imprensa, não é proibido. Não pode. Ninguém pode fazer análise de mídia no Brasil, é proibido. Em vários lugares do mundo é super bem aceito, tem programas inteiros de análise de mídia. No Brasil não pode. No Brasil parece que tá falando mal do colega. Eu não tô nem aí para isso, na moral, tá bom? Tá bom? Não estamos aqui para fazer amigos, estamos aqui para fazer um programa para as pessoas que nos assistem, tá? Então, não venha me encher o saco depois em rede social, eu também não leio mais comentário, né? Não, mas a manchete é uma manchete neutra, não é neutra, nenhuma manchete é neutra, isso aqui não, toda manchete ela comunica algo, essa manchete comunica que, no limite, Flávio Dino está negociando com o Comando Vermelho. Essa foi a tradução que milhões de pessoas fizeram automaticamente ao ler essa manchete, tá? Então, vou abrir um parênteses importante. Se o Estado de São Paulo tem alguma outra condenação da Luciane Barbosa que seja anterior a março deste ano, deveria ter publicado. Eu não encontrei. E não imagino que exista. Porque tem um processo apenas contra ela, que é esse processo, um processo enorme, repetindo, do qual ela foi inocentada, tá aqui, ó, inocentada por ausência ou fragilidade de provas em janeiro de 2022, portanto, quando ela visita o Ministério da Justiça e a Câmara e o CNJ, ela era uma pessoa livre e inocente. Ela foi condenada apenas no mês passado. E a gente não pode fazer essa brincadeira perigosa de retroagir no tempo, né? Então, a resposta óbvia, por que é que o Estadão não bancou a manchete? Ministério da Justiça recebeu condenada por associação ao Comando Vermelho. Porque quando a recebeu, condenada ela não era. Portanto, essa manchete, ela seria falsa, né?
E aí, editorialmente, resolveu-se com uma manchete que não é falsa. Mas é igualmente problemática. Qual o problema de receber uma mulher do Comando Vermelho? Querem ver como não é problema? Olha aqui, ó, matéria da Folha de São Paulo. Olha aqui, ó. Marcinho VP. Marcinho. Olha aqui, ó. A matéria da Folha de São Paulo que dá repercussão ao caso. Porque ontem toda a imprensa deu repercussão ao caso. Olha aqui, ó. A Janira Rocha, que foi a pessoa que marcou as reuniões, falou que essa informação foi usada de modo político. E foi. Evidentemente que foi. Né? Para sustentar a perspectiva dela, Janira Rocha, a Janira Rocha destacou que, atenção nisso aqui, durante o governo Bolsonaro, tanto ela, Janira Rocha, como mães de detentos, incluindo Josefa Amaro da Silva Oliveira, mãe do traficante Marcinho VP, foram pessoalmente recebidas pelo presidente Bolsonaro para discutir a situação da Covid no sistema prisional. De novo, a mãe do Marcinho VP foi recebida pelo Bolsonaro em pessoa durante a Covid. Para debater o quê? A situação no cárcere. A mãe do Marcinho VP não pode ser recebida pelo presidente da República? Claro que pode. Fez algum mal o Bolsonaro em receber a mãe do Marcinho VP? Obviamente não. Talvez tenha sido a melhor coisa que o Bolsonaro fez na presidência. Receber a mãe de um preso. Por quê? Mãe de preso e mulher de preso vira o quê? Vira pária? Vira lixo na sociedade? Vocês sabem quem são as pessoas que se importam com as condições do cárcere no Brasil? Onde temos uma das maiores populações penais do mundo, aliás. Sabem quem são? Mães e esposas de presos. Vocês já viram uma fila de presídio? Quem nunca viu? Aliás, eu sugiro às pessoas que puderem, né, visitarem um presídio, fazer alguma obra social num presídio, quando puder. Muda muito a nossa cabeça, viu, gente? Muda muito a nossa cabeça. Em relação à vida daquelas pessoas, em relação à nossa vida, inclusive. Tá? Vocês já viram a fila de presídio? De visita? Alguém já viu? Passa na frente de um presídio um dia e repara a demografia da fila. Para vocês verem se não é 90% de mulher que está indo lá visitar. Quando uma pessoa vai presa e é abandonada por quase todo mundo, só quem fica do lado da pessoa e segue visitando e levando comida, e levando roupa e conversando e tentando melhorar as condições da pessoa é a mãe e a mulher. E aí a gente vai dizer o quê? Que essas pessoas elas não podem ser recebidas pelo presidente da República? Ué, é claro que podem. Então não é um problema o Ministério da Justiça receber a mulher de um líder do Comando Vermelho. Isso não é um problema. Essa manchete é problemática. Mas o que o Estadão queria publicar de fato é que o Ministério recebeu uma condenada por tráfico. O problema é que em março ela não era. E, de novo, eu vou deixar aberto aqui, se o Estadão publicar uma condenação que ela teve antes de março, repetindo, não está na matéria. Isso não. Na matéria do Estadão sequer está a data em que ela foi condenada. E eu não vou aqui fazer ilação e dizer que foi de propósito, tá bom? Tá bom? Vamos ficar na barbeiragem. Vamos ficar na falta de cuidado. Agora, se o Estadão tiver uma outra condenação dela, anterior a março, né, por associação ao Comando Vermelho, associação ao tráfico de drogas, então seria importante ter publicado na matéria. Se tivesse, a manchete seria outra. Seria Ministério da Justiça recebe condenada por associação ao Comando Vermelho. Vocês não acham? Por que abriria-se mão da manchete mais forte para colocar recebe mulher do líder do Comando Vermelho? Problemático demais, gente. Problemático. Ontem as pessoas estavam se debatendo na rede social. É dano político? Claro que é dano político. É lógico, mas a gente não tem que ficar só no dano político, né? A gente não tem que ficar só na análise do dano político. A gente tem que fazer a análise que a gente fez agora. Porque senão parece que assim, recebeu, que horror que recebeu, realmente é um dano político. E aí não vamos debater, né? Um debate muito bom ontem com os colegas do ICL, né? O debate sempre é bom, né? A gente sempre aprende, né? Mas eu coloquei o meu ponto ali, minha posição. Ora, não importa se a condenação, não importa a ficha criminal dela, ou não importa
quando ela foi... Claro que importa, é evidente que importa quando ela foi condenada. Disso faz parte também a gente dar contexto para as pessoas. Muita gente que nos acompanha ficou perdida ontem, né? Falando, ah, meu Deus, e agora? O que eu falo? O que eu falo? Poxa, o Dino recebeu o comando vermelho. Aí vem o meu cunhado me encher o saco. O que eu vou falar? Bom, agora as pessoas sabem o que falar. É um pouco essa a nossa função aqui também, né? Bom, tá aqui a notícia, né? O Ministério da Justiça muda a regra de acesso de pessoas à sede após visita de mulher de chefe da facção. Repetindo, mesmo que tivesse a regra para visitar o presidente da República dos Estados Unidos. Olha, se o Ministério da Justiça tivesse as regras que uma pessoa tem para chegar perto do Vladimir Putin, a Luciane Barbosa não seria barrada. Porque em março ela não era condenada. Ponto final. Em março ela era como eu, você, como todo mundo que não tem nenhuma condenação criminal. Pessoas inocentes, até prova em contrário. Ser mulher de preso não é crime no Brasil, tá bom? É estigmatizado, como vimos na manchete. Chama a atenção de todo mundo. Uma mulher do cara do Comando Vermelho é estigmatizado. Claro, mas não é crime. E você não pode barrar pessoas de terem acesso ao poder público em Brasília ou em qualquer outro lugar para debaterem pautas justas, como são as condições no cárcere, por um estigma, por um preconceito. Tá bom? Então assim ficamos. Tá bem explicado? Acho que tá bem explicado, né? Olha, uma notícia de contexto para quem quiser ler, tá lá no iclnoticias.com.br. Governo Bolsonaro recebeu no Planalto e no Alvorada criminosos e suspeitos de crime. Tá aqui também, ó, né? Vários recebimentos, né? Encontro do vice Hamilton Mourão com o chefão do tráfico. Os pastores do Bolsonaro que operaram no MEC, né? Lembra do caso do MEC? Do ex-ministro Milton Ribeiro? Dos pastores que cobravam, inclusive, propina em ouro? Então, foram recebidos lá também, né? Que eram grandes lobistas, né? Intermediários de vacina superfaturada, né? O Bolsonaro se encontrou com o hacker, o Walter Delgatti, que este sim, né? Sabidamente, né? Ao contrário, não era mulher do não sei quem, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Muito bem, galera. Ó, nós, na verdade, temos que encerrar a nossa rede, então quero me despedir aqui do pessoal da TVT, da TV Kirimurê e também da Rádio Brasil Atual. Muito obrigado pela companhia de vocês. Olha, é muito legal, eu adoro que o nosso programa vá em onda, como se diz na Itália, né? Pela TV aberta e também pela rádio, né? Uma dica aqui para você que muitas vezes não tem uma banda de internet para consumir, né? E se o vídeo do YouTube consome muita banda de internet, se você está em São Paulo ou na Grande São Paulo, você pode acessar na TV aberta, na sua casa, a TVT, tá bom? Se você quer ouvir no rádio, a Rádio Brasil Atual. Procurem as frequências, tudo no Google aí, tá, gente? TVT e Rádio Brasil Atual em São Paulo. E na Bahia, TV Kirimurê, também TV aberta em Salvador e Grande Salvador. Tá bom? Muito obrigado, nós voltamos amanhã. Tchau. E bom, gente, por aqui vamos ficando com uma última notícia aqui publicada lá no jornal o Globo, uma má notícia para Bolsonaro e Michele no caso das joias sauditas. A gestão interina da Eliseta Ramos na Procuradoria-Geral da República já produz efeitos em investigações em curso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a Eliseta Ramos, ela está no lugar do Augusto Aras, né? Mas ela é interina. O Lula ainda não escolheu uma Procuradora-Geral da República para ocupar esse cargo, né? Talvez, olha, a Eliseta parece estar tentando cavar uma vaga aí, né? Vamos ver. O subprocurador Carlos Frederico Santos, responsável por cuidar dos inquéritos contra Bolsonaro que tramitam no STF, decidiu deixar de lado o entendimento adotado pela PGR de Augusto Aras, a de que o STF não é o foro competente para investigar o caso das joias nem da fraude na carteira de vacinação de Bolsonaro. Foi essa tese defendida pela subprocuradora Lindora Araújo, aliada de Aras, que foi usada por Bolsonaro e pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para permanecerem calados em depoimentos perante a Polícia Federal em agosto deste ano. Lembrando, eles foram dar depoimento e falaram, não, a gente vai permanecer calado porque a gente não reconhece o STF como o foro desses processos. Primeiro, isso não faz nenhum sentido,
não cabe a você reconhecer ou não. Isso é só da cabeça do Bolsonaro e estratégia de defesa dele mesmo, né? Mesmo que o foro competente não seja o STF, isso não impõe a pessoa de dar esse tipo de resposta. A avaliação não cabe a ela, na verdade, né? Na ocasião, a defesa do clã Bolsonaro alegou que a PGR, sob gestão Aras, opinou que o caso das joias não deveriam tramitar no Supremo, já que o ex-presidente não possui mais prerrogativa de foro por ter deixado o cargo. Portanto, tanto para Bolsonaro quanto Michele só prestariam esclarecimentos perante o juízo competente. Com o fim da gestão Aras, porém, a posição da PGR mudou. É prematuro no momento falar em declínio da competência. Devemos esgotar as investigações, disse ao blog aqui de quem que está publicando aqui no Globo, Malu Gaspar, o Carlos Frederico, que é o procurador, né, que herdou os processos da Lindora. Portanto, não é automático que isso vai sair do STF ou não. A PGR ainda tem, né, a palavra para dizer se isso vai ser encaminhado, né, se essa denúncia eventualmente vai ser encaminhada no STF ou vai para uma vara para pessoas que não têm prerrogativa de foro, como seria o caso do Bolsonaro e da Michele, na visão da defesa deles, tá bom? Acompanharemos cenas dos próximos capítulos. Muito bem, gente, estamos acabando o programa de hoje. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Lembrando que este programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, em ponto. Este foi o Desperta ICL. Por gentileza, quem puder, deixa o seu like e, por favor, sobretudo, compartilhe, pegue o link deste programa e mande para que as pessoas saiam como nós aqui, todos os dias, mais bem informados e mais despertos, tá bom? Nós voltaremos amanhã. Muito obrigado e tchau. Fala, turma, que sucesso foi o lançamento do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem. O documentário que revela a verdade sobre o MST, o maior movimento social do mundo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao encontro, ouviram um debate de altíssimo nível, com a presença do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, e vários outros nomes incríveis, e saíram de lá, com certeza, com uma outra visão sobre o movimento, mas principalmente uma outra visão sobre o conflito no campo no Brasil. Se você perdeu esse debate, que inclusive trouxe vários trechos do filme de uma maneira inédita, a gente resolveu permitir que o replay fosse liberado por alguns dias para você poder assistir. Então clica agora no link que vai estar aqui e assiste a esse replay enquanto ele ainda está no ar, porque ele vai ficar no ar por bem pouco tempo para as pessoas que estavam inscritas e perderam essa oportunidade. E para você também, que soube disso agora. Não perde essa chance não. É um tema muito importante e foi um encontro histórico. Conto com a presença de vocês. Um abraço.